Iniciando o nosso papo aqui, eu acabei de ler o livro completo de Enoch. Sei que você conhece o falecido Michael Heiser e toda a obra e o trabalho dele. E uma das perguntas que a gente vê aqui recorrente, e não apenas de mim, de várias outras pessoas, sobre este livro de Enoch, gostaria de saber a sua opinião sobre a primeira, a seguinte: qual tem sido a sua experiência em estudar o livro de Enoch em relação aos textos bíblicos? Como tem sido? Eu gosto bastante do livro de Enoch, principalmente o primeiro livro. Diferente do segundo livro, que é chamado de Os Segredos de Enoch, ou o terceiro livro de Enoch também, temos o livro dos gigantes, mas com conteúdo não tão profundo, mas que mesmo assim ainda é mais consistente em relação à Bíblia do que o segundo e o terceiro livro de Enoch. Mas deixo claro que são apócrifos e a gente precisa ler com cuidado e discernimento em relação à palavra de Deus. Mas o que eu gosto de fazer é ler todos esses livros, todos esses textos e colocar no contexto da Bíblia, fazer essas comparações. Então essa é a minha medição. Eu pego tudo que está fora da Bíblia e tento encaixar, ver se tem alinhamento com os textos bíblicos. Se qualquer livro ou texto que eu leio tem consistência e realmente se alinha à Bíblia, então eu posso considerar de maneira mais séria. E se qualquer texto que eu leio sai da referência bíblica, faz algumas oposições ao que está escrito na Bíblia, então realmente eu posso deixar de lado. Eu até deixo marcado como interessante, mas eu tenho ciência que não posso usar como opinião ou fato verídico, fato constatado, até para os meus próprios livros que eu escrevo. Eu procuro manter esse padrão rígido e restrito em relação a isso, especialmente quando a gente coloca outras religiões no meio. Mas em relação ao livro de Enoch, é um livro bem interessante, mas o que peca é que não temos originais do hebraico para fazer as comprovações do texto. Temos alguns fragmentos, mas não temos ele por completo. Na verdade, temos bem poucos fragmentos. Temos algumas versões do aramaico, algumas outras versões que sobreviveram do grego, e temos a versão de GS, que é a versão etíope. Eu prefiro esta última versão. Ela é um pouco mais completa do que a versão em aramaico. Mas nós sabemos que existe muita consistência no livro. Eu diria que 99% do livro é alinhado à Bíblia. E o livro de Enoch dá alguns detalhes a mais, alguns contextos, preenchimentos, mas não necessariamente em direção oposta, ao contrário do que a Bíblia já está falando. Precisamos lembrar também que quando ele fala sobre os assuntos e os eventos que acontecem antes do dilúvio, na Bíblia estes assuntos são mais vagos, passam mais direto. Realmente, é verdade. Eu acredito que Moisés esperaria que as pessoas já entendessem quando ele explica de maneira mais reta e direta os primeiros versos em Gênesis 6. Seria algo do tipo: vocês já sabem tudo o que aconteceu, não vou explicar mais em detalhes aqui, vamos para o próximo assunto. Exatamente, você tem razão. E do outro lado a gente pode ver que existia mais outros 70 livros na radiografia de Judá e Israel, que também não faz parte do cânone da Bíblia. Então, no final de tudo, o que eu acho que aconteceu é que livros como o de Enoch, por exemplo, faziam parte do Torá e também parte da Bíblia. Acredito que até num livro maior de Gênesis. Existe a possibilidade dos escritos terem sido perdidos durante guerras e seus originais não foram encontrados, mas de qualquer forma a gente sabe que em algum momento da história havia os originais do livro de Enoch. Porque existe todo um conceito e todos os outros livros no hebraico, e há muitas palavras e expressões no livro de Enoch que correspondem ao que está escrito na Bíblia. Por exemplo, tem uma expressão filhos de Deus, os vigias, o que muitas pessoas não percebem, que o termo vigias está na Bíblia também. Em Daniel 4 vemos isso escrito por 4 vezes, que vem da palavra Air, do hebraico, que é uma palavra muito importante para entendermos todo o contexto bíblico. Temos também o que eu acho muito interessante, é que existe um determinado tipo de anjo no livro de Enoch, e muitas pessoas se perguntam: que tipo de anjo é esse? É chamado Ofanim. Isso exatamente era o que ia fazer na próxima pergunta, justamente sobre o Ofanim. Sim, exatamente. E eu falo mais, as pessoas devem saber quem é o Ofanim, ou essa classe de anjo, mas porque esses assuntos não são ensinados nas igrejas da antiguidade, ou até nas igrejas mais recentes agora que estamos. Esses e outros assuntos eles não falam, também sobre o final dos tempos, mas esse tipo de informação e conhecimento a gente não consegue adquirir da moda tradicional.
O Ofanim é um grupo de anjos que faz parte dos vigias. No livro de Enoque nós temos os arcanjos, o serafim, o querubim e o Ofanim. Esses são os vigias, ou seja, os anjos que estão acordados todo o tempo. São os que nunca dormem, eles tomam conta de tudo e servem diante de Deus. E este é um dos significados de ser vigia. Aqueles que ficam acordados, vigilantes, derivado do hebraico, aquele que executa, aquele que faz algo, que é justamente se manter acordado, não dormir. Então temos a palavra vigia e também a palavra ofanim. E esses ofanim estão descritos na Bíblia como vigias, conforme a gente vê no livro de Daniel. Outros exemplos temos no livro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 10. Os capítulos têm descrições da visão de Ezequiel sobre as carruagens de Deus. E temos o querubim, e no livro de Salmos vemos os querubins com as carruagens de Deus. E os querubins têm 4 faces. Quando se analisa mais em detalhes essa questão das carruagens, percebe-se que elas têm rodas dentro de rodas. Enquanto ele fala sobre esse objeto de rodas entre rodas, podemos ver que ele tem uma própria movimentação, vai para um lado para o outro, o que voltamos à palavra hebraica Gilgal, onde significa justamente roda. Temos também Gilgal de Rafaim, a roda dos gigantes que colocaram o pé sobre o monte Hermon. Perceba aqui que eu tenho uma obsessão e consigo fazer essas ligações entre os significados, e realmente tem sentido. Temos também os anjos que são descritos que estão dentro das rodas. Se parece com querubins, mas não são os mesmos, porque um desses tem a face de querubim também. Então vemos, quando o texto se refere a esses anjos nas rodas, esses seres que estão se referindo vem da palavra hebraica ofanim, o mesmo conjunto de im, serafim, querubim, rafaim, néfilim, todos na mesma classificação. E aí temos o ofanim, que são os anjos que têm rodas, ou estão dentro de rodas, ou que se movimentam junto com essas rodas de carruagem. O texto também descreve que eles têm olhos por todos os cantos. Eu já ouvi, algum tempo atrás, eu não sei de onde, um comentário que eu estava lendo, onde justamente no livro de Ezequiel descrevia esse roda dentro de roda. Algumas pessoas, acho que comentaram, influenciadas pelos alienígenas do espaço do canal History Channel, mas estavam tentando descrever uma espécie de giroscópio no termo que se referia à roda dentro de roda. Nós percebemos que existem vários olhos dentro deste objeto. Existe esse componente orgânico. Realmente, tem esses 2 componentes, assim. Nós precisamos entender que este objeto é interdimensão. É um objeto meio angelical, outra parte com uma tecnologia avançada, com um lado também espiritual, outro lado que também tem uma forma física. Não temos uma ideia mais completa, mas sabemos que é uma tecnologia bem mais avançada. Também é interessante sabermos quem são esses Ofanim. Ao analisarmos o livro de Apocalipse, vemos a imagem do trono novamente. Aparece para nós a cena da sala do trono, e nessa cena tem 4 animais diferentes. Alguns relatam que seriam querubins, mas a questão é que querubins têm 2 asas apenas. E essas criaturas que aparecem têm 6 asas cada uma. Ofanim, a gente consegue ver que tem qualquer tipo de asa, mas no caso os serafins que têm 6 asas. E você ainda tem 4 faces nessas criaturas, assim como o querubim e o ofanim, mas pelo que diz, são faces de querubim. Então você resulta numa face de querubim e asas de serafim, e além disso essa criatura tem olhos por todo o corpo. Então agora você tem os olhos de ofanim misturados juntos. Então a gente pensa que talvez isso seja um mosaico, uma demonstração desses vigias sentinelas, ou uma alegoria, que estão todos lá, algo assim. Mas pelo que parece, algo está mudando, algo vai evoluindo conforme seguimos no tempo, como está descrito em Apocalipse. Talvez esses anjos iniciais não tenham mais a mesma classe ou categoria, subiram de níveis, ou adquiriram características de todas as classes em uma só figura, ou é realmente apenas uma metáfora, descrevendo que existem todas as classes de anjos ali naquela visão.
Mas percebemos também que os arcanjos não estão descritos nessa cena. Ou alguma coisa aconteceu, ou realmente eles ficaram separados nessa classificação. Mas o que sabemos é que alguma coisa aconteceu, seguindo na linha do milênio e após o milênio, que mudou os personagens da Sala do Trono. Outro exemplo também é quando vemos os 24 anciãos antes da abertura dos 7 selos e na cerimônia de coroação. O que realmente me faz pensar sobre como funciona a questão de localidade, quando você está acima dessa dimensão. Como funciona o tempo e o espaço? Quando você divide os átomos na menor partícula possível e resulta numa fusão onde tudo faz parte da mesma coisa ao mesmo tempo, pode ser um exemplo do que está acontecendo com os 4 seres viventes. Eles adquirem todas as características de todas as classes dos anjos, mas são vistos tudo em uma só figura. Mas você mencionou sobre os Ophanim? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu qual que é o objeto que fica em cima da árvore de Natal, que corresponde biblicamente? Não, realmente não faço ideia. O que pode ser? Então deixa eu te mostrar aqui. Vou abrir a imagem. O anjo que corresponde biblicamente, que é colocado em cima da árvore de Natal. Olha só. Ah, bem curioso, bem interessante. Realmente fascinante. Parece uma boa caracterização. Pode perceber que tem características de Ophanim, essas asas todas espaçadas. Pode ver também que parece com asas de serafim. Tem os olhos que está mostrando nas asas. Um amigo meu me mandou essa caracterização. Realmente curiosidade, bem divertido.